dia. Eu sou o professor José de Arimateia. Hoje estaremos falando sobre os princípios da ventilação mecânica. Esse módulo é o módulo número 1. Depois teremos outros momentos onde falaremos sobre modalidades ventilatórias, sobre dissincronia, sobre outros assuntos também relacionados à ventilação mecânica, tá? Essa é a minha formação, tenho várias especialidades em cuidados ao paciente crítico, terapia intensiva, em cardio, em UTI, em nefro. Quer dizer, para falar de ventilação mecânica, a gente precisa realmente ter um bom conhecimento, máximo de detalhamento possível, né? Ser especialista mesmo nessa área. Então eu procurei estudar bastante e assim eu vou estar trazendo para vocês muita atualização, muitas coisas novas e a gente vai poder estar discutindo nesse momento, ok? Os ventiladores, você precisa saber o que são, né? E como utilizá-los. É o fundamento básico, saber como é que é o início do funcionamento dos ventiladores, né? Dentro da sua história, dentro do momento atual, né? O início ele é um dilema. O tipo do ventilador, será que faz diferença? Claro que faz, em alguns momentos sem sombra de dúvida, né? Hoje temos diversos modelos de ventiladores, mas uns modelos microprocessados, onde tem uma tela gráfica na qual você possa fazer uma monitorização respiratória melhor, à beira-leito, isso faz uma diferença muito grande, principalmente na tomada de decisão. O modo ventilatório, a gente tem sim algumas diferenças também em alguns modelos de ventiladores. Nós temos hoje, atualmente, o duplo controle, né, onde a gente associa o modo controlado a volume com garantia e segurança, né, do limite de pressão, com estratégias de segurança, de proteção alveolar. Então a gente faz associações de módulos e esses duplo controles atualmente é muito utilizado, né? Não são todos os ventiladores que nós temos essa possibilidade, mas alguns deles a gente utilizando esse duplo controle de segurança, de garantia, vai nos favorecer uma melhor estratégia e segurança para o paciente. A concentração de oxigênio, todos têm a mesma concentração, podendo chegar de 21% a 100%. Isso não faz tanta diferença, né? Lembrando que, conforme o consenso, a gente sempre tem que ter muito cuidado com o consumo, né, com a oferta de oxigênio, que se ultrapassar 60%, a gente pode acabar induzindo a uma toxicidade, né, a uma liberação de radicais livres, uma hiperóxia, isso não é muito bom. Então isso vai ter algumas consequências em função desse aumento de concentração de oxigênio. Quando a gente utiliza, a gente deve preconizar pelo menos até 60% de FiO2. Isso para que você não possa mascarar outras possibilidades de distúrbio de oxigênio. Às vezes o paciente está anêmico, tem que receber volume, às vezes o paciente tem uma doença extensa pulmonar. Se você dá muito oxigênio no começo, você vai ter uma gasometria às vezes boa, né, um PO2 bom, uma oxihemoglobina satisfatória, mas a doença ainda está instalada, ela só está evoluindo, né? A frequência respiratória também não faz tanta diferença em relação a modelos de ventiladores. Mas a gente vai ter algumas discussões nos próximos slides, que a gente vai estar falando sobre a ventilação e a frequência respiratória. Ela é muito importante a gente entender bem o distúrbio de ventilação, para que a gente possa permitir uma melhor interação entre o ventilador e o paciente. O PIP também não faz tanta diferença em relação a modelos, né? Porque hoje utilizamos PIPs cada vez menores, mas em algumas situações especiais a gente pode utilizar uma pressão positiva expiratória final com uma definição do PIB ideal, com a definição de um recrutamento, né, que a gente necessita, e aí a gente utiliza um valor de PIB conforme a indicação. O fluxo, a taxa e tipo de fluxo, os ventiladores hoje microprocessados, eles trazem uma variação de tipo de onda de fluxo descendente, ascendente, senoidal, um fluxo contínuo, onda do tipo quadrada, né? A taxa de rampa, de rise time, que é o tempo de subida da entrega desse fluxo, né? Isso é importante sim, isso ajuda muito na interação entre o ventilador e o paciente. Essa adaptação, a gente vai ter um módulo específico para falar sobre essa adaptação entre os ajustes finos do ventilador e a necessidade de demanda do paciente para que ele possa ter um conforto maior, até mesmo respeitando as fases do sono, para que ele tenha uma qualidade de sono melhor, para que ele possa ter todos os benefícios de um completo bem-estar e completo relaxamento quando a gente tem a fase REM.
A sensibilidade é do aparelho, né, do ventilador mecânico. A sensibilidade ela é sempre uma pressão negativa, que é dependente do disparo do paciente. É o paciente que provoca esse disparo. Então, a sensibilidade, quanto mais preciso a entrega desse fluxo, conforme a demanda da necessidade do paciente, do seu esforço, melhor é. Então, a gente vai estar falando isso nos próximos slides. Os ventiladores, eles podem ter uma alimentação pneumática ou elétrica, né? Hoje, pneumático, nós temos o Bismarck 7, que desde a década de 60, ele foi um dos primeiros ventiladores pressórico, dependente de um sistema pneumático, né? Não utiliza rede elétrica e até hoje, em alguns momentos, você pode utilizar, se caso o gerador de energia não ser acionado, falta de energia, precisar, a gente utiliza o Bismarck 7 em alguns casos. Eu acho que a gente precisa ter conhecimento do básico ao avançado. Eu vou estar extremamente aqui neutro, não defendendo o que é melhor, o equipamento que é melhor ou que hoje está ultrapassado. É importante que a gente entenda, em qualquer circunstância, em qualquer equipamento, a gente tem que aprender a utilizá-los. Se você trabalha num local onde só tem ventiladores pneumáticos, então vamos utilizar e aprender da melhor maneira. Se você trabalha num lugar que só tem ventiladores microcontrolados, a gente vai utilizá-los e fazer que eles funcionem da melhor forma também. É importante os ventiladores que eles sejam calibrados, que eles passem por uma revisão, que eles passem por manutenção preventiva, né? Para que você tenha a certeza e a precisão do que o que você programa, isso vai estar acontecendo, né? Os controles internos pode ser pneumático, elétrico, mecânico, eletrônico, a gente vai estar comentando também nesses princípios nos próximos slides. As variáveis mecânicas, como pressão, fluxo, volume e tempo, também temos que falar, para que vocês entendam bem como é que é o funcionamento de um sistema pressórico, de um sistema onde o fluxo faz um ajuste fino, preciso, de uma boa interação, né? O fluxo ele é um deslocamento de massa de ar. Então a gente precisa saber o momento certo para entregar um fluxo mais rápido, o momento certo para entregar um fluxo compatível com a necessidade que o paciente ele requer. O volume ele é de acordo com o peso ideal, de 5 a 8 ml por quilo de peso. Sabemos que o volume, cada vez mais, a gente utiliza um volume menor, porque se o volume ele é acima do que seria o ideal para o paciente, isso pode gerar uma alcalose respiratória, isso pode gerar uma eliminação maior de CO2, dióxido de carbono, isso acaba gerando uma iatrogenia, né? O pH ele começa a subir, o PCO2 fica muito baixo. E o tempo do ciclo também a gente pode controlar de acordo, em alguns momentos, pela frequência respiratória, se for um módulo controlado, o paciente totalmente dependente do ventilador. Em algumas situações o tempo inspiratório também faz uma diferença muito grande. Você pode ajustar o volume final de acordo com o tempo inspiratório, tá? Então, assim, essas variáveis mecânicas a gente vai estar comentando também, ok? Nós temos diversos modelos de ventiladores. Não se preocupe com os modelos. O importante é você saber que o básico todos vão lhe fornecer. E a equipe técnica na qual você adquiriu os equipamentos, eles têm que prestar um treinamento em todos os plantões. Então vamos cobrar das equipes técnicas que eles façam treinamento para que nos mostrem como é o funcionamento dos equipamentos. E a partir daí a gente vai ser multiplicador. A gente vai montar uma planilha de treinamento e vamos capacitar toda a equipe. E a gente vai aprender fazendo junto com todos, tá? Aqui só para vocês verem que temos momentos que a gente adquire, a empresa adquire diversos modelos de ventiladores e às vezes você não está nem sabendo que modelo é, você nem participou da discussão de qual seria o mais indicado ou não, e de repente aparece um monte de ventiladores novos. A gente precisa saber se a nossa equipe também está preparada de receber esses ventiladores. Será que a equipe ela sabe trabalhar com ventiladores microprocessados? Será que a equipe vai ter condições de poder utilizar os recursos que esses ventiladores proporcionam? Então a gente tem que treinar muito bem a nossa equipe. E para isso a gente tem que se especializar mesmo. A equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, toda a equipe que trabalha na unidade de terapia intensiva, que lida com pacientes críticos, tem que se especializar. E hoje, mais de 60% dos pacientes de UTI estão em ventilação mecânica. E desses 60%, 40% que estão em ventilação mecânica estão em processo de desmame. Então a gente lida com pacientes que estão
necessitando de uma dependência maior do ventilador, e outros pacientes que estão já praticamente na sua etapa final do processo de retirada da prótese, né? O processo na qual o paciente já está com controle e reassumindo mais ainda, cada vez melhor, a sua respiração, e não necessitando do ventilador, tanto quanto foi assim no início. Então a gente precisa entender e saber lidar nesses dois momentos, tá? Aqui, para que vocês percebam que hoje os ventiladores mecânicos, ele também pode ser utilizado em telas, em monitores, na qual você tem a possibilidade de saber como é que está o estado, assim, a monitorização respiratória de cada paciente. Como que cada paciente está sendo ventilado nesse momento. Então temos UTIs que hoje monitora tudo. E é muito importante você estar, às vezes, na central de monitorização, você saber como é que está, não só a monitorização multiparamétrica, frequência cardíaca, pressão arterial, o traçado do ritmo cardíaco, um capnógrafo, uma monitorização da pressão arterial invasiva, enfim, você pode ter tudo isso no monitor multiparamétrico. E também você pode ter um monitor onde mostra a tela do ventilador mecânico, para você também observar como é que está sendo ventilado esse paciente, tá? Isso é muito importante. Isso aí é um modelo, né, de uma tela, você pode conectar um cabo e essas imagens serão transmitidas para uma tela. Na evolução dos ventiladores, temos uma história muito rápida, muito bacana, né? Para vocês perceberem que em 1950, isso faz pouco tempo, nossos pais, a grande maioria deles, assim, de toda a nossa geração, já nasceram antes da década de 50. Então, os ventiladores mecânicos não faz muito tempo que houve essa descoberta, houve esse boom, né, da ventilação mecânica. Então, na década de 50, o pulmão de aço, em sua tradução Irulanque, se achou que pudesse resolver todos os problemas. Nesse período, teve um surto da poliomielite, né, onde houve uma doença neuromuscular muito significativa, né, lesão de placa motora e tudo mais. E é importante que o pulmão de aço, por ser uma pressão negativa, ele permite com que há uma expansão do grádio costal. Isso ajuda muito por diferença de pressão, o ar entra e sai por diferença de pressão. Nesse período, para quem tinha doença neuromuscular, teve uma resposta muito boa. Mas se você tinha uma doença específica pulmonar, uma lesão de tecido, de parênquima, né, uma pneumonia, uma SARA, um paciente com fibrose, paciente com lesão de parênquima, e com certeza o pulmão de aço já não estaria trazendo tantos benefícios. Na década de 60, os ventiladores Bismarck 7 surgiram, foram desenvolvidos pelo Dr. Bird, um alemão, falecido já há pouco tempo. Ele desenvolveu o modelo do Bismarck 7, ele é um modelo extremamente pneumático, dependente de pressão, ele é disparado por pressão, limitado por pressão e ciclado por pressão. E isso nesse período também trouxe assim, uma mudança muito grande do pulmão de aço para o Bismarck 7. O Bismarck 7 até hoje a gente utiliza em alguns momentos, né, para RPPI, para técnica de expansão pulmonar ou reexpansão pulmonar. A gente ainda utiliza principalmente em reabilitação. Na década de 70, os ventiladores volumétricos, principalmente os Bennett, eles somente eram volumétricos. Nós temos dois controles universal de como ventilar um paciente. Ou a gente ventila de forma volumétrica ou a gente ventila de forma pressórica. E volumétrica eram os ventiladores da década de 70, o MA1, o MA2 e tudo mais. Já na década de 80, os ventiladores começaram a ser agora microprocessados. Já houve essa junção do módulo controlado e pressórico. Você tinha a possibilidade de utilizar, no momento que você quisesse, o módulo pressórico, onde você se limitava a pressão, ciclava a tempo, onde você determinava o tempo índice e fazia uma estratégia de segurança, de proteção alveolar. Enfim, você poderia ter essa possibilidade. Ou você ventilar volume, com um volume garantido, de 5 a 8 ml de peso, onde você fixa um fluxo contínuo, né, fluxo constante, que ele é de 5 a 7 vezes o volume minuto. Você pode ter essas duas possibilidades. E na década de 90, surgiu o advento das válvulas mecatrônicas. Essas válvulas, elas trouxeram uma velocidade muito rápida de entrega de fluxo, de ajuste fino, de uma boa interação, permite você ofertar uma concentração melhor e mais rápida, e isso
dentro da demanda, da necessidade do paciente, faz com que ele tenha uma adaptação muito grande. Então, essas válvulas mecatrônicas vieram para ficar. E na década de 2000 surgiu a monitorização ventilatória, onde a gente utiliza as telas gráficas, né, os displays, e essas telas que mostram os gráficos de pressão, volume, de fluxo e tempo, esses gráficos nos mostram como que você está ventilando o paciente, como que está a entrada e a saída desse fluxo de ar, se tem resistência, se tem alto PIP, se tem melhor complacência, qual é o melhor momento de maior abertura de unidades alveolares. Você pode monitorar pelos gráficos e dessa forma você sabe realmente se o paciente e aonde ele precisa melhorar o ajuste fino, tá ok? Aqui dentro da história nós temos o pulmão de aço, nós temos o Bismarck 7, depois os Inter 5, o microcontrolado, e aqui na década de 2000 os ventiladores, hoje nós temos bons ventiladores, diversas marcas, né? Aqui mostrando para vocês uma UTI da década de 50, onde cada leito tinha um pulmão de aço. Percebe a dificuldade que era para fazer os cuidados desse paciente, né? Não eram fáceis assim. Aqui na década de 50, além do pulmão de aço, que é um sistema de pressão negativa, também já antes da década de 60 surgiu o Bismarck 7, nós temos aqui o colete mostrando que já é uma evolução da pressão negativa, né, do pulmão de aço. Esse colete permitia também essa expansão torácica, né, gerando essa pressão negativa e facilitando por diferença de pressão a ventilação, a entrada e a saída do ar. Okay? Aqui, por conceito da ventilação mecânica, é um método artificial que serve como manutenção da ventilação em pacientes críticos, né? Pacientes que se utilizam de forma temporária ou permanente da necessidade de um suporte, né, pressório, de um suporte de ventilação, onde que a principal indicação, o principal objetivo é captar o oxigênio e eliminar o CO2. Por isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os distúrbios de oxigênio, como que a gente pode ajustar no ventilador para melhorar a oxigenação, que esse é um objetivo maior. A gente quer melhorar a captação de oxigênio e eliminar o CO2, né? A garantia de fornecimento adequado de oxigênio e a remoção de CO2 é o nosso ponto de partida. Por isso que vai ficar mais fácil agora a gente falar de ventilação mecânica. Porque toda vez que o paciente tiver indicação de ventilação mecânica, a gente vai se preocupar, será que a oxigenação está ideal? Será que a ventilação está compatível com o que seria naquele momento preconizado? Como está a gasometria? Como é que estão os exames? Tá? É um método, né, a ventilação mecânica, de substituição funcional mais utilizada em terapia intensiva. Como eu havia citado, em média de 60% dos pacientes internados na UTI estão em ventilação mecânica. Dentro das indicações, eu dividi entre as anormalidades ventilatórias e os distúrbios de oxigenação. Nós podemos ter aqui um distúrbio da musculatura respiratória. O paciente pode ter um trauma de tórax, pode ter uma contusão, pulmão de choque. Isso faz uma restrição mecânica respiratória, dificulta um pouco tanto a inspiração quanto a expiração. O paciente pode ter dor, pode fazer uma taquipneia. O volume corrente, quando é muito pequeno, abaixo do que seria de 5 a 8 ml de peso, faz com que o centro respiratório mande uma resposta aumentando a profundidade e a frequência respiratória. Então, na área pneumotáxica, que tem essa função, ele é muito exigido e faz com que o paciente respire mais rápido. Se o paciente respira mais rápido, ele faz alto PIP. Ele começa não só, no primeiro momento, fazendo uma eliminação de CO2, hiperventila, mas logo em seguida ele vai entrar em fadiga. Ele vai começar a aprisionar ar, vai começar a fazer alto PIP, heart rate, e vai começar a reter CO2. Dependendo da hipercapnia, vai fazer uma narcose, deprime o centro respiratório e o paciente para faz uma parada respiratória. Então, assim, é importante a gente ter muito cuidado nos ajustes, né, do distúrbio de ventilação, porque se o paciente respirar muito rápido, isso é ruim. E se ele deixar de respirar também, ele vai fazer apneia e vai começar a reter também CO2. Então, ele nem pode eliminar demais e nem reter demais. A gente tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio a gente vai ter como parâmetro a capnometria, que você pode monitorar o CO2 exalado, né, através de sensores que vai estar na cânula, próximo da cânula e o circuito do paciente. Você pode também utilizar a gasometria, que ele avalia a qualidade do ar que você respira, e a gasometria também, só que você não vai poder estar fazendo
diversas gasometrias, só se realmente for extremamente necessário, caso você não tenha a capnometria. Paciente com doenças neuromusculares também pode ter comprometimento na mecânica muscular respiratória, fazendo com que há dificuldade maior de eliminação de CO2, permitindo ele fazer uma hipercapnia. Você pode ter paciente com drive respiratório diminuído, paciente comatoso, paciente com lesão no centro respiratório, com um distúrbio importante nesse controle da respiração. Você pode ter paciente com resistência aumentada das vias aéreas, na qual você dificulta a entrada e a saída desse ar, ou por obstrução, tampão, hipersecreção. Isso dificulta a sua eliminação de CO2, acaba fazendo ele aprisionando mais CO2, capta mais CO2, ele é 20 vezes mais dissolúvel do que o oxigênio. A facilidade de captação de CO2 é muito grande. Então você pode ter uma hipercapnia, isso é rápido. E o distúrbio de ventilação ele acontece de forma muito imediatista. E a sua correção também. Já o distúrbio metabólico ele é um pouco mais lento. Ele já demora um tempo a mais do que o distúrbio de ventilação. Nós podemos ter aqui também algumas anormalidades na oxigenação, onde você pode ter um paciente hipoxêmico, ele pode estar sangrando, ele pode precisar de reposição de volume, e não apenas você ir lá e dar uma concentração de 100% de oxigênio, achar que está resolvendo o problema, achar que está ajudando, não. Cuidado, paciente que está hipoxêmico, a gente tem que avaliar a causa desse distúrbio da oxigenação, tá? Pode ser várias causas, ok? Paciente com necessidade de uma pressão positiva respiratória final, você pode ter pacientes com edema agudo de pulmão, pacientes com lesões alveolares, da qual você necessita de um PIP mais elevado. Você pode ter paciente com síndrome da angústia respiratória no adulto, que depende de uma pressão positiva respiratória final compatível com o PIP ideal, né, de acordo com a sua necessidade de melhor abertura de unidades alveolares. Então a gente não pode ficar despressurizando o tempo todo, ir lá, desconecta, despressuriza, pode aumentar o risco de lesão por cisalhamento, atelectrauma e tudo mais. Paciente dependente de PIP elevado, a gente tem que ter muito cuidado, de preferência usar um track care, um sistema de aspiração fechado, para que você não fique despressurizando o tempo todo. Paciente com trabalho respiratório excessivo, ele pode ter tanto um distúrbio de oxigenação, que ele vai consumir mais oxigênio, vai necessitar de mais oxigênio para os tecidos, e também pode ter um distúrbio de ventilação. O paciente com trabalho respiratório excessivo, ele vai entrar em fadiga, fraqueza e falência respiratória se ele não for rapidamente feita uma intervenção para permitir com que o paciente ele se mantenha em repouso, né? Outras situações como pós-operatório de grandes cirurgias, paciente em ressuscitação cardiopulmonar, Glasgow menor que 8, a gente vai precisar avaliar o grau do distúrbio de oxigenação. Para isso nós temos alguns índices, né? Nós temos uma relação PO2-FiO2 e outros índices que a gente vai estar falando logo em seguida. Okay. O objetivo da ventilação mecânica eu separei em objetivos fisiológicos e objetivos clínicos. O objetivo fisiológico seria sempre a gente procurar querer manter, né, uma boa oxigenação, uma boa eliminação de CO2, uma boa captação de oxigênio, modificar, se for necessário, o distúrbio identificado. Você quer melhorar a oxigenação, você não pode esperar uma hiperóxia, não pode esperar um excesso de captação de oxigênio. Isso é lesivo, isso é tóxico, né? Isso gera liberação de radicais livres e outras repercussões também. Então a gente precisa estar corrigindo esse distúrbio. A gente pode ter lesão alveolar, a gente precisa melhorar a ventilação alveolar. A oxigenação arterial ela tem que ser bem monitorada, e isso faz parte da rotina da coleta de sangue arterial para que você possa ter uma gasometria, em algumas situações até mais de uma vez, né? Os convênios pagam, tendo uma boa indicação justificativa correta, não tem problema. Aumentar o volume pulmonar, nós temos que conhecer o peso ideal. O peso ideal está muito relacionado com o sexo e a altura. Então, para isso, o nosso pulmão ele não cresce proporcional a um peso real. A pessoa pode ter 200 quilos, 250 quilos, 150 quilos. O pulmão vai ter o mesmo tamanho. Então, a gente tem que se preocupar com os riscos que é você usar volumes altos, né? O risco de volutrauma, o risco de barotrauma, o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, a gente precisa fazer o quê? Calcular o peso ideal, tá bem? Reduzir o trabalho muscular respiratório. Diversas vezes o paciente pode realmente, ele está com uma fadiga, e para isso você precisa
permitir o paciente descansar pelo menos 24 horas, para que ele se retorne, para que você possa fazer novas tentativas de desmame, para que você possa evoluir um processo de redução, né, da necessidade desse suporte ventilatório. Para isso você tem protocolos, para isso você tem alguns parâmetros, alguns índices, tanto de ventilação quanto de oxigenação, para que você saiba se está no caminho certo, correto? Nós temos algumas indicações, objetivos clínicos, que é reverter uma hipoxemia, rapidamente você quer melhorar isso. Você pode utilizar no ventilador mecânico alguns parâmetros que você vai ter uma atuação diretamente na oxigenação. Por exemplo, o uso do PIP, ele atua diretamente dentro do alvéolo, né? Fazendo com que há uma proximidade do capilar do alvéolo, facilitando a difusão, a troca gasosa. Então o PIP ele atua justamente na diferença alvéolo arterial de oxigênio. Você precisa também reduzir o desconforto respiratório. O paciente está muito cansado, ele está com uma sobrecarga física muito grande, ele não consegue, está em exaustão, fadiga mesmo, já está no seu limite. Então a gente precisa preventivamente, se for necessário, fazer uma intubação, né, garantir uma prótese definitiva. Para isso o paciente vai estar em ventilação mecânica, né, o médico faz a intubação, ajusta os parâmetros para que o paciente possa descansar. E esse descanso vai ser fundamental para que logo em seguida as condutas sejam de acordo com a necessidade real do paciente. Okay? Reverter uma fadiga muscular depois de 24 horas a gente consegue. De início você vai melhorar a ventilação, vai melhorar a oxigenação, deixar o paciente o mais confortável possível, e depois de 24 horas você já vai ter essa reversão da fadiga. Tá? Reduzir a pressão intracraniana em algumas situações. O paciente que retém CO2, ele faz aumento de pressão intracraniana, ele faz taquicardia, ele tem repercussões cerebral, repercussões cardiorrespiratórias. Então o paciente que retém CO2, ele tem diversas repercussões. E a gente precisa conhecê-las e saber o que a gente pode esperar em resposta do paciente. Tá bem? Permitir uma sedação, em último caso, se realmente você não conseguiu fazer um ajuste fino, né, melhorar esse sincronismo, o paciente ainda continua muito cansado, aí a gente tem que discutir com a equipe, ver a melhor possibilidade e, se for o caso, até realmente iniciar a sedação. Tá? Hoje a sedação a gente separa muito, né, o Dormonide numa bomba de fusão, né, o midazolam, e fentanil em outra bomba de fusão, em situações na qual o paciente é politrauma, que tem muita dor. É importante você ter esses critérios separados, tá bom? Podemos ter algumas complicações da ventilação mecânica, como barotrauma, hiperóxia, atelectasia. A gente pode ter outras complicações mas para isso a gente precisa conhecer os princípios. Como é que funciona? Qual é a indicação? Qual é realmente a necessidade desse suporte ventilatório? Quais são os parâmetros iniciais? O que eu espero de início de resposta de melhora? Eu já identifiquei o distúrbio de oxigenação, a sua causa de base? Eu já identifiquei o distúrbio de ventilação? O paciente tem uma doença pulmonar obstrutiva ou restritiva? Até então eu não estou falando de patologias. Eu não estou falando de pneumonia, eu não estou falando de SARA, não estou falando de doenças já com diagnóstico já conclusivo. Estou falando de doenças que têm obstrução ou restrição à ventilação. E assim a gente precisa conhecer para ajustar a sua condição real dentro de uma mecânica respiratória, ok? Muito bom. Outras complicações da ventilação mecânica, você pode ter traumatismo no ato da intubação, isso vai comprometer, aumentar o risco de infecção, né? É importante a habilidade técnica do intensivista, do emergencista, para que durante o ato da intubação seja feito sem outras lesões. Lesão da área do balonete pode acontecer, o paciente está com um aumento da pressão do cuff, isso pode gerar uma estenose de traqueia, um laringoespasmo, isso pode trazer outras consequências quando você for fazer uma tentativa de desmame, né? O paciente pode ter dificuldade de responder de acordo com as suas estratégias, né, de protocolo. Você pode ter extubação acidental, pode acontecer. Por isso que é importante a fixação correta, o posicionamento correto da cânula, a indicação correta da ventilação mecânica, porque não adianta você apenas entubar o paciente, colocar em ventilação e ele ficar brigando com o ventilador, tá? Gerando uma assincronia. Então eu preciso ajustar de acordo com a necessidade e demanda do paciente, para que ele possa estar bem confortável.
E se o paciente não estiver bem confortável, ele pode realmente desconectar, provocar uma extubação acidental e depois acaba tendo a necessidade de uma nova reintubação. Isso vai gerar um risco maior, risco de lesões maiores, risco de traumas maiores. A cada reintubação tem as consequências em função disso. O paciente pode ter um edema de glote, paralisia das cordas vocais, de acordo com a técnica, de acordo com a reintubação, com trauma. O paciente pode ter um pneumotórax, pode ter uma intubação seletiva, isso faz uma extensão em um dos lóbulos. O paciente pode ter uma hipo ou hiperventilação, né, de origem iatrogênica. Se a gente utilizar volumes altos, você pode eliminar muito CO2, né, pelo cálculo da ventilação alveolar. Você elimina muito CO2 e acaba fazendo o quê? O pH sobe, PCO2 fica baixo, faz alcalose respiratória de origem iatrogênica. E hipoventilação também. Se você utilizar uma estratégia inadequada, você pode fazer com que retenha mais rapidamente esse CO2. E fazendo uma hipoventilação, se você não utilizar dentro de uma estratégia adequada, o paciente também vai ter as consequências de aumento de CO2. Tá? Eu tenho também outras complicações volutrauma, principalmente por aumento de volume pulmonar, volume corrente, toxicidade por oxigênio, né, por hiperóxia, muito cuidado com a toxicidade de oxigênio, pela liberação de radicais livres, pelas lesões alveolares, né, de membrana, redução do débito cardíaco, isso acontece de forma imediata. A pressão intratorácica, o coração está lá na área do mediastino. A pressão intratorácica vai comprimir na área do mediastino. Isso dificulta o retorno venoso, dificulta o débito cardíaco, diminui o débito cardíaco, diminui a pré-carga, a pós-carga. O paciente pode evoluir para uma hipotensão, uma arritmia e parada cardiorrespiratória. O paciente pode ter também, consequente a uma ventilação, uma infecção. Se o paciente já em 3 dias está em ventilação mecânica, ele já está no protocolo de PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica, né? O paciente pode apresentar sinusite, pneumonia, distensão gástrica, dependência do ventilador em algumas situações, principalmente quando são pacientes que têm doenças neuromusculares, pacientes que têm uma doença obstrutiva, doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso pode gerar uma dependência do ventilador em algumas circunstâncias. Existem alguns mitos que a gente pode derrubar aqui agora. Né? Antigamente se achava que o DPOC ele era aqueles pacientes que iam para o ventilador, morriam. Era difícil de sair do ventilador. Não, hoje já não tem mais isso não. Hoje a gente consegue, sabiamente, utilizando a medicina baseada em evidência, utilizando consenso, protocolo, estratégia de segurança, a gente consegue fazer com que esses pacientes que até então antes tinham um tempo maior de permanência em ventilação mecânica. Hoje a gente consegue, através de um bom trabalho da equipe multidisciplinar, a gente permite com que esse paciente fique cada vez menos tempo em ventilação mecânica. Okay? Nós temos algumas doenças respiratórias que têm uma origem que é a disfunção específica pulmonar, comprometendo principalmente a troca gasosa, comprometendo principalmente o componente do PO2. E podemos ter também algumas situações onde a doença maior está relacionada à bomba muscular, né, a falência de eliminação de CO2, né, a falência de controle ventilatório. Então a gente pode ter doenças que acometem a força muscular, doenças que acometem a troca gasosa, que aumenta a hipoxemia, tá? A gente pode ter uma hipercapnia, que é a retenção de CO2, diminuição da sua eliminação, por aumento da produção de muco, aumento da produção de obstrução, né, que dificulta a sua eliminação. Você pode ter doenças, né, restritivas, que você tem um início com volume corrente baixo, aumenta a frequência respiratória para compensar o volume minuto, isso gera um aumento de trabalho, distúrbio metabólico, né? Tanto o CO2 quanto a presença de água vai gerar um aumento, né, do componente metabólico. Você vai ter um distúrbio ventilatório significativo, né? O bicarbonato ele acompanha muito o CO2 no seu distúrbio. Você pode ter uma alteração aqui no componente elástico, dificultando também a eliminação do CO2 por falta de recolhimento elástico. O paciente tem uma tosse ineficaz, uma dificuldade de expectoração. Acaba com isso aprisionando mais ar, aumentando mais a produção de muco, e a dificuldade da sua eliminação faz com que você obstrua com mais facilidade a sua via de condução do ar. Isso retém mais CO2 porque vai aprisionar mais ar, vai reter mais ar e vai captar mais CO2, vai absorver mais. Tudo bem? Então você tem uma redução do pH
hipercapnia, aumento do bicarbonato, o volume corrente pode ter uma influência, que ele pode estar, nesse caso, mais baixo, o aumento da resistência vascular periférica, aumento da pós-carga, o paciente hipercapnico ele faz taquicardia, pode fazer arritmia, cuidado com a sobrecarga do ventrículo esquerdo, tá? Então a gente tem uma série de repercussões em cascata, né, em cadeia, tudo isso em função do CO2. A gente tem que também conhecer alguns índices de oxigenação muito importantes, que são válidos, né, grau de evidência A. Nós podemos ter uma relação PO2-CO2, se for maior que 300, estaria normal. De 200 a 300, você já tem lesão pulmonar aguda. Abaixo de 200, né, ou melhor, abaixo de 100 a 200, você já tem uma injúria pulmonar, e abaixo de 100, uma injúria franca, né, uma lesão gravíssima. O paciente depende muito de oxigênio. Você pode ter aqui um PO2 normal de 60 a 100, e em alguns casos você pode ter no DPOC, ele é hipoxêmico crônico e hipercapnico crônico também. Você pode ter uma situação especial na qual o DPOC ele conversa normalmente com o PO2 de 55, 60, o PCO2 de 60, também de 55, o DPOC está conversando normalmente. Então, para isso, a gente tem que ter muito cuidado com o paciente DPOC. Por quê? Porque a gente não pode esperar muito dele de melhora depois que ele foi entubado por alguma outra causa. E o paciente entubado de DPOC, na sua gasometria, também não pode vir corrigido. Eu vou corrigir o PCO2, vou hiperventilar, eu vou corrigir o oxigênio, o DPOC que está hipoxêmico, eu vou aumentar a concentração, nada disso. O paciente que tem uma gasometria do DPOC com hipoxemia e hipercapnia, isso já é o natural dele. Já foi devido a anos de adaptação. Ele está acostumado com isso. Então não vamos pensar em querer corrigir, ou a correção tem que ser próxima do que já era o natural dele, o normal dele, tá bem? Isso foi uma das causas muito comuns de antigamente. Antigamente, o DPOC, quando ia para o ventilador, se esperava que corrigindo a gasometria, corrigindo o PCO2 e o oxigênio, estaria ajudando, mas não é verdade. Hoje sabemos que se você aumenta a concentração de oxigênio do DPOC, você está comprometendo justamente um dos centros reguladores respiratórios. Né? Os quimiorreceptores carotídeos e aórticos, eles necessitam do controle da respiração do PCO2 e do oxigênio. Se você já tem um distúrbio do controle relacionado ao PCO2, ele já está crônico, retendo, ele é alto, ele hiperventila, mas ainda assim não tem muito controle, ele vai depender do controle da oxigenação. Né? Para isso ele precisa de uma hipoxemia para ele conseguir respirar melhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado em algumas situações especiais, certo? Aqui você tem uma saturação maior que 92%, já grau de evidência, você utilizar oximetria, você pode e é aceito, é válido, não tem um receio. É importante a oximetria você saber que tem algumas situações que interferem na captação do infravermelho. Esmalte escuro, paciente com cianose de extremidade, baixa temperatura, paciente com um ambiente muito frio, e isso pode interferir na captação do infravermelho e o paciente não pegar o sinal de oximetria periférica, né? Então, a gente tem que saber identificar esses fatores e poder imediatamente corrigi-los. A relação PO2-CO2 normal seria acima de 300, tá? O estímulo respiratório também é fundamental você conhecer, porque se você tem um PCO2 muito elevado, o centro respiratório vai hiperventilar, vai mandar uma resposta para poder aumentar a frequência respiratória e a profundidade de cada inspiração. Se você tem um volume corrente também muito baixo, o centro respiratório vai também mandar uma resposta para compensar esse volume corrente baixo, para aumentar o volume minuto. Então, enfim, o centro respiratório ele tem uma relação muito direta, né, na ventilação. E isso, para um paciente em ventilação mecânica, a gente precisa ajustar de acordo com essa necessidade. Se é um paciente que respira muito rápido, eu tenho que me preocupar com o fluxo, com o volume, se está correto, se tem algum vazamento no circuito, se está não garantindo o que foi programado, né, o volume ideal, se isso realmente está chegando ao meu paciente, se realmente o ventilador, se o problema pode estar no ventilador ou se o problema pode estar realmente no paciente. Então, para isso, eu tenho que chamar o técnico, né, o técnico de enfermagem, posso chamar outro profissional que possa me auxiliar, me ajudar. A gente desconecta o paciente, enquanto um colega fica ambusando,
usando uma bolsa válvula, né, com o reservatório de oxigênio, devagar, sem muita pressão, não precisa de ventilar diversas vezes, em média de 5 a 7 vezes durante 1 minuto. Aí você testa o ventilador, coloca um balão teste no ventilador, no seu circuito, e testa o ventilador para observar se o ventilador está funcionando de forma correta ou se o problema realmente está no paciente, tá? Porque isso é um teste rápido que você faz para saber onde que pode estar tendo uma das causas do assincronismo, né? Você pode ter também a necessidade, principalmente, de conhecimento e de avaliar realmente a nutrição celular, a bomba muscular, a vasodilatação que vai estar acontecendo, a toxicidade por excesso de hiperóxia, né, por excesso de oxigênio. Então a gente precisa muito conhecer as propriedades do oxigênio e sua repercussão cerebral, cardíaca, sistêmica, tá? Ok? Bom, nós temos aqui algumas possibilidades, né? Um paciente com barotrauma, que pode estar com uma hiperdistensão alveolar, com redução de complacência, por aumento de resistência, por resistência secundária à obstrução por secreção. O paciente pode ter dor, o paciente pode ter uma fraqueza muscular, o paciente pode ter um distúrbio metabólico. Isso tudo pode gerar frequência respiratória maior que 45 incursões por minuto. Então, muito cuidado com essas frequências muito altas. Faz aprisionamento de ar, faz heart rate. Você pode ter também volume corrente muito baixo. Volume corrente muito baixo aumenta, o centro respiratório manda aumentar a frequência respiratória como um mecanismo de defesa, de proteção, tá bem? E essa interação a gente vai ajustar muito o fluxo e a sensibilidade. O fluxo para que o paciente pare de cansar, pare de solicitar fluxo, né? Aquele paciente que precisa de ar. Então, quando você aumenta o fluxo, ele tem que descansar, ele tem que aceitar a entrega dessa pressão positiva. Isso favorece uma melhor acomodação. A sensibilidade é o disparo. Esse disparo ao final da fase expiratória, início da fase INS, você tem o início de cada ciclo. Essa sensibilidade é um disparo por pressão. Quem dispara é o paciente, que vai fazer uma pressão negativa. Os sensores captam essa intenção do paciente de querer respirar. Ele manda a informação pelos transdutores até o CPU e imediatamente manda a informação para a válvula inspiratória liberar o fluxo. Isso acontece em milésimos de segundos. Então, quanto mais preciso a sensibilidade for, mais preciso os sensores estão bem funcionando corretamente, os transdutores, toda a parte eletrônica funcionando corretamente, bem calibrado, o paciente vai ter uma boa adaptação, tá? A interação ventilador e paciente, isso é muito sério. A gente precisa realmente evitar que o paciente gere uma assincronia. Então, podemos ter diversas situações relacionadas. Ou a cânula orotraqueal pode estar dobrada, pode estar obstruída, o paciente pode, isso induzir uma extubação acidental, o paciente pode estar com um tracionamento aqui da cânula, da traqueostomia, por falta de uma fixação desse circuito, né? O circuito pode estar muito longo, o circuito longo ele retarda o disparo, né, de liberação do fluxo, porque os sensores demoram a perceber o sinal e conduzir o sinal pelo transdutor até o CPU. Então esse retardo pode gerar uma assincronia, tá bem? O paciente pode ter também, mesmo que eu trabalhe numa UTI, conforme a RDC 50, uma UTI moderna, com bons equipamentos, com uma boa estrutura, mas se você não tiver uma equipe bem qualificada, bem treinada, bem preparada, isso vai gerar problema também. Então a gente precisa ter um plano de educação continuada, né? Com treinamento, com capacitação. Olha só essa foto, mostrando um circuito longo. Esse circuito longo, eu posso ter um respirador fantástico, um Newport E500, um ventilador maravilhoso. Mas esse circuito longo acaba comprometendo o bom funcionamento do seu ventilador, tá? Olha só o tamanho dessa traqueia, muito comprida, dando volta, o paciente acaba, se ele segurar, pode dobrar o circuito, isso aumenta a resistência. Quer dizer, a manipulação desse circuito tem que ser o mínimo possível. E olha só o tamanho desse circuito, está completamente inadequado, tá? Então a gente tem que ter um treinamento para que você possa ensinar a equipe a trabalhar, né? Ensinar que eles preparem o circuito corretamente, a sua montagem corretamente, certo? Muito cuidado aqui também com
posicionamento da cânula, tá vendo? O tracionamento, risco de lesão da rima bucal, tracionamento da sonda nasogástrica. Isso a gente não pode aceitar de forma alguma. O paciente vai querer movimentar para poder lhe mostrar que está sentindo alguma coisa e é claro, ele está sentindo dor, desconforto, isso vai interferir na ventilação também. Podemos ter também, em função desses ajustes finos, um paciente que ventila muito rápido, ele vai fazer aprisionamento, auto-PIP, e a gente pode identificar graficamente pela essa figura. Olha só como é que é a figura do auto-PIP, do aprisionamento de ar. Ok? Você pode ter como causa de PIP intrínseco aumento da resistência às vias aéreas, né? Isso limita o fluxo respiratório. Você pode ter uma alta demanda ventilatória, um tempo expiratório mais curto, né? Uma relação INS e EIS invertida. Isso pode aprisionar ar e pode promover uma hipercapnia, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente está comentando um pouco sobre esse início dos princípios, que seria falar sobre distúrbio de oxigenação, distúrbio de ventilação. Vamos ter agora a próxima etapa, no próximo mês, estaremos falando sobre mais detalhes sobre os modos ventilatórios, mais a fundo sobre o sincronismo entre o ventilador e o paciente, ok? Queria mandar um abraço aqui a toda a equipe, todos estão nos acompanhando aí do outro lado, e depois estaremos novamente falando sobre os princípios da ventilação mecânica, módulo 2, ok? E até lá, um grande abraço a todos.